Olá, pessoal! Estamos começando a resenha Prática da Mente e quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no podcast. Hoje estamos aqui com Andrei Schwartz, eu acho que é isso, ele vai me corrigir depois, com certeza, com o tema Marketing Pessoal nas Redes Sociais. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, agência de marketing que patrocina o Prática da Mente, criou o nosso logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing digital, procure a Vaca Voa. Fale com esse daí que vai hoje nos com esse tema tão maravilhoso, né? Que é o Andrei, ou com a Fran. Vocês vão perceber que eles com certeza vão te atender com o maior carinho. E gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp. Vocês vão encontrar na descrição do link o acesso. Entre e participe. Bem, Andrei, vamos lá, por favor, nos oriente aí com esse assunto tão interessante que é o marketing pessoal nas redes sociais. Aproveite aí, por favor, e fale sobre você, sobre essa empresa maravilhosa que nos patrocina desde que nós começamos. Pode ficar à vontade. Beleza. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem acompanhar a gente pelo podcast, para quem acompanhar pelo YouTube. Enfim, então, vamos lá. Vamos falar, então, hoje sobre marketing pessoal nas redes sociais. Bom, primeiro, para falar sobre marketing, antes de falar do marketing pessoal, a gente fala um pouquinho sobre branding. Eu vou explicar o que é o branding, o marketing, ele é um pouco metido. A galera do marketing, tá? Eu falo isso, eu fico um pouco metido. A gente adora trazer palavras do inglês para cá. O branding, na verdade, nada mais é do que gestão de uma marca. A personalidade de uma marca, a gestão de uma marca, como você gerencia toda uma marca, como ela se relaciona com o público, isso falando para a empresa. Então, hoje nós vamos pegar um pouquinho do conceito do branding e trazer para o personal branding, que nada mais é do que o marketing pessoal, é como a gente se vende. Bom, primeiro, é bem importante saber que muita gente que é muito persuasiva, sabe lidar muito bem com o público, sabe conversar muito bem no tete-a-tete, no pessoal, falha muito, comete muitos erros nas redes sociais. E aí o pessoal diz o seguinte: eu não sei me relacionar direito, eu não sei como fazer um marketing pessoal pelas redes sociais. Um outro exemplo, eu conheço pessoas que são vendedores fantásticos. Aquele vendedor que te vende sal lá no meio do deserto do Saara, areia lá no meio do deserto do Saara. E quando ele vem para as redes sociais, ele fala: eu não consigo me vender, eu não consigo vender o meu produto, o meu serviço, eu não consigo engajar nas redes sociais. Enfim, só que é só fazer a mesma coisa que faz pessoalmente no dia a dia, para quem já tem habilidade. Para quem não tem, basicamente é aprender a conversar, é aprender a lidar com as pessoas, aprender a vender, estudar um pouquinho de persuasão e aplicar isso nas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho de uma maneira bem simples, tá? A ideia não é trazer muitos termos técnicos, muitas técnicas de comunicação. A ideia é falar principalmente sobre ter uma personalidade mais atraente. Eu particularmente adoro esse tema, gosto muito disso. É uma das 16 regras do sucesso de Napoleão Hill, que eu acho que é a principal nas redes sociais. Então, a ideia é trazer um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Falando sobre o brand em si. O brand, como eu falei, ele é a gestão de uma marca. Então, a gente vai trazer o conceito do branding. Por exemplo, eu vou pegar uma marca, vou dar um exemplo ali de uma Coca-Cola. Como é que uma Coca-Cola se relaciona com o público? Basicamente, você nunca viu uma Coca-Cola dizendo assim, compre uma Coca-Cola. Eles nunca fizeram uma propaganda dizendo compre Coca-Cola. Hoje o margem deles é abra a felicidade. Por quê? A galera vai tomar uma Coca, você sempre se sente feliz de alguma maneira. Por exemplo, você pode estar num velório. Você vai fugir, eu estou no velório, eu vou sair na padaria ali para comer alguma coisa, estou com fome. Você vai lá, pega uma Coca, uma coxinha e abre. Aquele momento é uma fuga. Aquela Coca-Cola é uma fuga. Então, eles criaram esse conceito, no caso, né? E essa é a maneira como eles gerenciam a marca. Então, basicamente, a grosso modo, de maneira bem resumida, isso acaba sendo o branding. A experiência que o usuário vai ter, como é que ele vai se relacionar com a tua marca, como ele te enxerga, como você vai responder ele quando ele te procurar, quando ele te contatar.
como você vai resolver um problema que ele tenha contigo e como você vai chamar ele para comprar o teu produto. Bom, agora trazendo isso para o branding pessoal, o marketing pessoal. Basicamente é o seguinte, tá? Bem objetivo. O marketing pessoal, imagina o seguinte, a ideia é você ter uma personalidade atraente. Personalidade atraente não é ser bonito. Se fosse assim, eu já tinha saído um pouco atrás, já estava perdendo. Mas ok. Basicamente assim, ó, personalidade atraente é querer com que as pessoas, quando as pessoas querem ficar perto de você, né? Essa que é a grande sacada. E as pessoas às vezes se enganam um pouquinho com isso. Então, olha só. Basicamente, o marketing pessoal, ele é um processo de venda. Ele é um processo de venda. Então, eu, Andrei, trabalho na agência e eu atendo também a parte de hipnoterapia. Nos meus perfis pessoais, eu não tenho perfil nas redes sociais profissional. Eu tenho só as minhas redes sociais pessoais. E eu, particularmente, não uso muito o meu Instagram, que hoje é o queridinho dos brasileiros. Eu não uso muito, eu vou explicar o porquê depois. Então, mas olha só. No marketing pessoal, eu vou estar vendendo alguma coisa, eu vou estar vendendo algum serviço ou alguma ideia. Sempre estou vendendo alguma coisa. E as pessoas não entendem muito isso. Mas é sempre uma negociação. Andrei, mas eu não vendo nada pelas redes sociais. A minha empresa não tá. Eu não vendo nada a minha pessoa não vende nada. Na verdade, está sempre vendendo. Está vendendo uma ideia, um conceito. Por exemplo, eu já participei de alguns processos de seleção, de contratar pessoas para trabalhar numa determinada empresa. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu pego um currículo, eu vou procurar nas redes sociais, tá? Uma vez eu fui contratar uma vendedora para uma loja. Aí quando eu olhei as redes sociais dela, assim, ó, a foto de capa dela, ela tava com 1 litro de vodka, a menina tinha uns 18 anos. Ela tava com 1 litro de vodka, segurando 1 litro de vodka, um cigarro na mão e três caras atrás, 3 malucos atrás, né? Não tem problema nenhum. Mas a hora que eu vi aquela imagem, eu pensei, não é esse tipo de perfil que eu quero para botar na loja do meu cliente, não encaixa muito bem. Ou seja, ela não sabia que estava vendendo alguma coisa, mas ela estava vendendo ela mesma. Ela era o produto dela. Quando eu olhei aquilo, eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou comprar esse produto. Não confio nesse produto. Não me passou segurança. Então, essa que é a grande ideia. Enfim, eu vou jogar uma perguntinha agora, tá, para vocês, a gente vai responder ela lá no final. Vocês já ouviram falar de Winston Churchill, né? Político famoso, político britânico, ficou muito famoso durante a Segunda Guerra Mundial, um grande líder inglês. Bom, quando Winston Churchill ele era um parlamentar britânico, ele teve uma discussão com Lady Astor, que também era uma parlamentar, uma mulher parlamentar no Reino Unido. E a Lady Astor, ela falou o seguinte durante uma discussão no parlamento: se você fosse meu marido, eu colocaria veneno no seu café. O Winston Churchill rapidamente respondeu. Ele era muito bom em retórica. E ele respondeu: se eu fosse seu marido, eu tomaria o café. E agora eu quero que vocês pensem o seguinte: quem ganhou essa discussão? Quem saiu na frente? Ele ganha, ela ganha, dá empate, tá? Por que eu pergunto isso? A gente vai responder isso depois. Porque sempre tem embate nas redes sociais. Sempre tem muito embate nas redes sociais. E olha só, eu vou contar uma experiência ruim que eu tive, um erro que eu cometi, quando eu uma vez postei uma piadinha sobre política. Perdi um cliente por isso. Eu postei uma piadinha, foi logo depois das eleições de 2018. Eu postei uma piadinha que dava uma alfinetada nos petistas mais fanáticos e nos bolsonaristas mais fanáticos. Era uma espetadinha, só que é assim, ó, foi equilibrada, para cá e para lá. É claro que a galera daqui não gostou, a galera daqui também não gostou. De um lado eu fui chamado de fascista e do outro de esquerdista. Aí tinha um cliente meu que estava num desses grupos, ele viu e ele cancelou o contrato com a agência simplesmente por causa daquele fato. Perdi um cliente porque eu não me comportei legal nas redes sociais. Eu fiz uma piadinha que não deveria ter feito. Daqui a pouco eu vou explicar como usar um meme, como usar uma piadinha, né? Porque o brasileiro não vive sem uma piadinha, sem um meme. Nós exportamos meme. Acho que a nossa grande habilidade, a grande habilidade do brasileiro é saber rir da própria desgraça e transformar isso em alguma coisa positiva. Enfim, a gente vive muito bem do meme
mas como utilizar um meme, como utilizar uma piada de maneira responsável. Então, vamos lá, olha só. Nesse caso, eu cometi um erro grave e que a maioria das pessoas cometem, tá? Perdi um cliente. Então, olha só, quando as pessoas vão para as redes sociais, elas se sentem protegidas. As redes sociais é considerado uma terra de ninguém, terra sem lei. Ali eu estou protegido. Se eu falar qualquer coisa ali, eu estou protegido. Não é bem assim. Eu posso fazer muitas coisas e posso ser responsabilizado judicialmente. Como a gente está vendo, alguém xinga outra pessoa e é processada. É algo que ainda é tímido, é algo que ainda é novo, mas está acontecendo, ainda bem, para regularizar um pouco, porque as pessoas se comportam de uma maneira muito agressiva nas redes sociais, elas não entendem que a rede social ela vai catapultar a tua imagem. Antes, era numa fila de banco, na fila da lotérica, num restaurante, onde eu encontrava alguém, eu estou ali batendo um papo e tal, e tal, e tal, eu trabalho com isso, assim, assim, assim. Pega o meu cartãozinho aqui, ó, vamos tomar um café a hora que precisar de um serviço, vamos conversar. E aí ele estará bem apresentado, bem arrumado, dependendo do local, né? Ou adequadamente vestido e não bem vestido necessariamente, né? Enfim, isso era o marketing pessoal. Você se apresenta bem, você se comunica bem, gesticular, falar da maneira correta. Hoje, nas redes sociais, eu posto alguma coisa, isso pode viralizar e pode atravessar o mundo inteiro. Isso pode me levar para pode me trazer dinheiro, como pode me fazer perder dinheiro também. Mas as pessoas, a maioria ainda não entendeu isso. E as pessoas acham que, eu andei aqui, eu fisicamente andei aqui em Jaraguá do Sul, eu sou um cara. Eu nas redes sociais não tem nada a ver comigo, é outra coisa. Porém, é a vitrine para o mundo, é para onde o pessoal me vê pelas redes sociais. É a maneira mais fácil de me expor, no caso, né? Então, olha só. Voltando um pouquinho ali agora para o branding pessoal, o marketing pessoal. A ideia é o seguinte, eu, Andrei, se eu não vendo nada, eu não vendo um serviço, eu não vendo um produto, eu só vendo a minha imagem, eu tenho que pensar o seguinte, quem que é o público que consumir a minha imagem? Quem que é o meu público-alvo? Ou como se fala, né, nas agências de marketing, o meu target. Eu odeio usar termo em inglês, tá? Mas é como a galera fala, vamos fazer um meeting para definir qual é o target da empresa. Não, vamos fazer uma reunião para ver quem que é o público-alvo. Eu acho mais legal dessa forma. Então, assim, quem que é o teu público-alvo? Tá, André, mas eu não vendo nada. Ok, você vende a tua imagem, você está se vendendo. O que as pessoas querem ver de ti? Olha, eu pessoalmente, eu, Andrei, pessoalmente, eu sou bem-humorado, eu faço uma piadinha, as pessoas gostam de estar perto de mim. Eu adoro curiosidades, então as pessoas gostam, às vezes, de ouvir um pouquinho de curiosidade, porém, às vezes, eu encho o saco com isso. Então, beleza, é legal botar uma curiosidadezinha de vez em quando sobre alguma coisa, mas não muitas. Eu sou divertido, eu sou bem-humorado, então as pessoas estão perto de mim porque elas querem o meu bom humor, elas querem se sentir bem. Algumas pessoas elas me procuram pessoalmente porque eu tenho a habilidade de ouvir algumas pessoas, conversar. Então, e as pessoas têm carência em poder ser ouvidas, né? Ok, beleza. Então, é isso que as pessoas esperam de mim, Andrei, também nas redes sociais. É uma extensão de mim. É algo que faz parte de mim. Hoje, por causa do Steve Jobs, né, que inventou o primeiro iPhone, popularizou, né, as redes sociais através de um smartphone. Agora a gente está mais nas redes sociais do que na nossa vida particular mesmo, né? Então, mas ok, olha só. Nas redes sociais é uma extensão. Sou eu que estou ali. Inclusive, foi desenvolvido um algoritmo, tá? Que ele faz o seguinte: vamos dizer que eu, Andrei, morri hoje, morri agora. Só que a minha família quer continuar se relacionando comigo. Eles vão pagar alguns $1000 para comprar um programa que vai se basear em tudo que eu já fiz nas redes sociais e ele vai continuar interagindo como se fosse eu. É uma inteligência artificial que vai continuar interagindo como se fosse eu, Andrei. Com os mesmos padrões que eu utilizei, ele vai pegar padrões e vai ficar repetindo aquilo. Ou seja, eu estou ali e as pessoas podem continuar se relacionando comigo como se eu realmente estivesse ali. E elas vão entender que sou eu mesmo, porque ele vai imitar exatamente o que eu estava fazendo. Eu, Andrei, sou um bom marido, sou um bom pai, mas nas redes sociais eu não sou.
Ou vice-versa, eu sou um péssimo marido, sou um péssimo pai, mas nas redes sociais ali eu sou um pai exemplar, posto fotos com meus filhos, com a minha esposa, passeando, enfim, ele vai continuar fazendo aquilo. Normalmente nas redes sociais a gente acaba colocando aquilo que a gente gostaria de ser, ou a vida que a gente gostaria de ter. Por isso, inclusive, que os digital influencers ganham tanto dinheiro, né? Ganham tanta... Ficam postando aquela vida dos sonhos, é o que a galera quer ter, é o que a galera busca, né? O que facilita depois, é mais clientes para nós terapeutas depois, porque a galera acaba ficando meio pilhada, né? O Luciano está comemorando ali, mas é verdade, né? Porque daí assim, ó, a galera vai ver ali, eu acompanho alguém que está toda semana em um país diferente, uma praia paradisíaca, alguma coisa assim, né? Aquela é a vida daquela pessoa. Aí eu olho, caramba, eu queria ter essa vida, eu queria ter essa vida, eu queria ter essa vida. E aí eu uso as redes sociais, às vezes eu acabo fraudando algumas imagens, né? Para poder mostrar para as pessoas o que eu não sou. O que é um erro gravíssimo, porque isso vai me fazer mal, psicologicamente falando, e eu vou estar vendendo uma coisa que eu não sou. Não é legal, não é bacana. Enfim, as pessoas vão comprar um produto, vão comprar a ideia de algo que eu não sou. Mas beleza. Então, sobre o branding, sobre o personal brand, o marketing pessoal, tem muitas técnicas para a gente utilizar. Pegar assim, eu vou pegar eu como pessoa e vou transformar em um produto a partir de agora nas redes sociais. Tem muitas técnicas, tem muito conteúdo, tem muito material para muitas e muitas e muitas horas de estudos. Então eu vou falar de uma coisa um pouco mais prática. A ideia é falar que existe esse material, que é só dar uma googada ali que aparece muita coisa. Mas a ideia é o seguinte: Andrei, eu não quero estudar marketing, eu não quero estudar marketing digital, eu quero fazer uma coisa mais objetiva, mais prática. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? E agora sim a gente vai para nossa personalidade atraente. Bom, personalidade atraente. Eu, Andrei, pessoalmente, eu gosto de usar, vocês vão ver quase sempre, com camisa preta. Eu copiei essa ideia do Pyong, né? O Luciano aí conhece bem o Pyong. Eu achei fantástico. Ele copiou isso de alguém também, eu acho. Eu copiei dele. Usar camisa preta porque é uma marca, acaba sendo uma marca pessoal. Eu gosto da camisa preta porque ela me emagrece um pouco, me deixa um pouco mais bonitinho, enfim, e combina com qualquer coisa. Então, assim, ó, camisa preta, um jeans, um tênis, um sapatênis, um sapato, algo básico. E essa acaba sendo uma marca pessoal. As pessoas vão sempre te ver da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. E elas vão encontrar um padrão. Como vocês sabem, a gente vive buscando padrão para tudo, né? A gente fica procurando padrões em várias coisas. Então, assim, ó, a gente facilita alguns padrões para as pessoas. Tá? Isso no mundo real. A gente vai fazer isso também no mundo virtual. Mas ok, beleza. Eu, Andrei, uso sempre preto, calça jeans. É assim que as pessoas me veem. Barba, eu não tiro, raramente tiro mais a barba. Até porque a última vez que eu tirei barba, meus filhos falaram que eu fiquei muito feio. Então eu deixo ela agora sempre, né? E criança, como criança, a gente sabe que não mente muito, né? Eu resolvi acreditar neles. Então, olha só. Beleza, ok. A gente vai trazer um pouquinho da nossa vida pessoal, das nossas características para as redes sociais. Existem alguns aplicativos que eles vão definir quais são as cores que a gente deve utilizar nas redes sociais que vão agradar mais o nosso público. Eu nem sei dizer o nome agora, mas assim, ó, existe, dá para procurar alguns aí, tá? Ele vai dizer assim, ó, quais cores que você deve usar nas redes sociais, principalmente no Instagram, nesse caso, né? Ele vai se basear no teu histórico de imagens que você tem, nas cores que predominam nas suas imagens, e ele vai dizer, utilize essas cores para ter um engajamento maior, porque vai criar um padrão, vai criar uma repetibilidade ali, de imagens, de tons, de cores, e o público vai interagir mais contigo, porque ele vai sempre reconhecer aquele padrão em você, mesmo que ele não perceba o que ele está reconhecendo. Beleza. Então, agora é o seguinte, a camisa preta que eu utilizo todo dia é isso nas redes sociais, é um padrão, um modelo de foto, uma forma de aparecer, sempre repetir alguma coisa. Qual que é o ideal para aparecer nas redes sociais? Eu quero vender alguma coisa, eu quero vender, eu quero me vender como terapeuta, como hipnoterapeuta. Então, se eu colocar ali, eu sou hipnoterapeuta, agende uma sessão, compre uma sessão, compre um tratamento, faça isso, as pessoas não vão me procurar, elas não querem comprar, elas querem ganhar alguma coisa primeiro. Então, o que eu vou dar?
eu vou dar algum tipo de conteúdo para elas. E eu tenho que mostrar um pouquinho da minha vida pessoal também. Tem algumas armadilhas aí, tá? Por exemplo, uma vez uma pessoa me contratou para fazer um trabalho nas redes sociais dela. Ela trabalhava como coach. Ela falou assim, Andrei, eu preciso mostrar que a minha vida é perfeita em 5 pontos. Eu nem lembro mais quais são, mas era assim, ó, era dinheiro, financeiro, tinha que ter uma vida perfeita. Ela tinha que ter uma vida perfeita na família, saúde, não sei mais o quê. Não lembro os outros. Aí eu falei para ela, mas é uma mentira. Não é a vida perfeita, não é a vida perfeita. E as pessoas, elas desejam a vida perfeita, mas elas vão criar raiva de ti. Elas vão te seguir, mas elas vão criar ódio, raiva de ti. O melhor jeito de engajar nas redes sociais, de engajar o nosso público, é falando nas nossas dores. Dizer assim, hoje eu quero contar uma história ruim. E falar sobre quais as dificuldades. Pode ser um texto, um videozinho. Por exemplo, esses dias eu fiz um videozinho falando sobre a dificuldade em dizer não para as pessoas, que é uma dificuldade que eu tenho. Eu, Andrei, eu tenho essa dificuldade. E eu falei isso no vídeo. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. E eu entendo exatamente o que você está passando. E a galera se identifica, e a galera vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando, porque é algo que ela se identifica, ela fala, caramba, é isso mesmo. Aí, no meio do vídeo, eu vou vender um pouquinho meu peixe. Eu vou falar o seguinte, olha só, eu já trabalhei com pessoas, é uma dificuldade que eu tenho, já treinei pessoas com isso, já ajudei pessoas, porque eu sei como isso me prejudica. Eu sei como isso prejudica as pessoas. E eu sei como funciona a dificuldade de dizer não. Aí daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, opa, legal, ele dá esse tipo de treinamento, ele tem esse tipo de programa, ele faz isso e ele entende exatamente o que eu estou sentindo. Beleza, então eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Só que eu não vendi nada, em momento nenhum eu não vendi. Até porque é o seguinte, tá? Às vezes algumas empresas chamam e falam assim, eu preciso vender mais pelas redes sociais. Aí o que a gente fala? Rede social é rede de relacionamento, não rede de vendas. Senão seria rede de vendas. Mas tem empresa que vende? Tem empresa que vende. Tem empresa que vende escancaradamente. E dá certo. Mas tem alguma outra particularidade ali. A maioria, se vai vender escancaradamente, ela não vende nada. Porque é a mesma coisa se eu chegar e bater na porta de vocês agora e falar assim, ó, olha, eu tô vendendo vassoura aqui, comprar uma vassoura. Às vezes, mesmo que você esteja precisando, automaticamente você vai dizer, não, não, não quero, agora não. Tá precisando, mas aí quando vai no mercado, tu vai lá e compra, aproveita e compra. E o cara foi na tua porta e você disse não. Isso é comum. Então é a mesma coisa nas redes sociais. A gente não vende direto. Eu vi esses dias essa comparação e eu achei fantástica. Vender direto pelas redes sociais, compre um processo de hipnoterapia. É a mesma coisa que chegar para uma menina na balada ali, para um menino e falar assim, olha só, você é a menina da minha vida, eu estava te olhando ali, te achei linda e eu quero casar contigo. Provavelmente a pessoa vai te dizer não. Provavelmente. Acho que a chance de dizer sim é bem pequena. O que você tem que fazer? Tu vai ter que conversar, tu vai ter que pagar uma bebida, tu vai ter que bater um papo, pegar o WhatsApp dela e ir conversando, né, um pouquinho. Enfim, talvez rolar alguma coisa na primeira noite, talvez não, mas provavelmente não vai rolar casamento na primeira noite. Isso vai demorar um pouquinho mais. Vai ter que ter um relacionamento. E com o cliente é a mesma coisa. A gente tem que trazer ele para um relacionamento. A gente não pode dizer para ele assim, ó, compre de mim. Então, voltando para personalidade atraente, tá? Olha só, não é ser bonito, como eu disse antes, não é ser bonito. Personalidade atraente é algo que as pessoas gostem em você, é algo que faça as pessoas terem prazer de conversar com você. Comunicação eficaz faz parte da personalidade atraente. Eu conheço pessoas, um cara que eu admiro, um cara que eu admiro muito, que é muito conhecido, que é o Laí Ribeiro. Ele, enfim, é um cara que eu gosto muito na parte da programação neurolinguística. Ele fala algumas palavras erradas, ele fala errado. E o cara é professor de curso de mestrado, e o cara dá palestra, deu palestra para o mundo inteiro, deu treinamento em vários países do mundo inteiro, e o cara fala algumas palavras erradas. Ou seja, ele se comunica muito bem, mas ele tem algumas dificuldades de dicção, ele fala palavras erradas. Isso não impede ele de se comunicar muito bem. Ele se comunica gestualmente, enfim, ele consegue passar a ideia que ele quer, a comunicação que ele quer. Então, vou dar um exemplo de um amigo meu que ele aprendeu a falar errado.
Ele cresceu no interior e a família dele toda falava errado. Eles falavam várias palavras de forma errada. Bicicleta, ele falava bicicleta. Ele tinha a língua um pouco presa, ele falava meio assim, um pouco a língua presa. Ele tinha dificuldade em falar. E toda a família dele nunca se preocupou com isso. Nunca se preocupou em tratar isso. Só que ele queria ter um pouquinho mais de sucesso profissional. Quando ele tinha 20 anos, ele percebeu que com essa dificuldade, falando errado, ele nunca ia conseguir um cargo de chefia numa empresa falando bicicleta. Ele não iria conseguir. Era uma dificuldade que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele procurou uma fonoaudióloga, fez um tratamento, fez um acompanhamento e começou a falar de uma forma mais correta. Ele conseguiu soltar a língua, aprendeu a falar algumas palavras que ele falava errado, ele aprendeu a falar certo, para que ele tivesse uma comunicação eficaz. Ele não sabia falar certo porque ele aprendeu errado. E o errado para ele era certo. Não tem problema. Depois ele foi lá, trabalhou isso, conseguiu, deu certo, show de bola. Então, algumas pessoas dizem, Andrei, eu não sei me comunicar. Eu não sei falar em público. Eu não sei falar nas redes sociais. Eu não sei gravar um vídeo. Aí a gente faz um trabalhinho ali com a pessoa. E como é que você... E se você fosse falar com alguém na tua frente aqui, como é que você falaria? Eu ia falar assim. Beleza, a pessoa sai falando. Sai falando e fala e grava uns videozinhos, às vezes assim, ó, que parece que a pessoa nasceu para fazer aquilo, né? Beleza. Vamos, cortesia e educação. Cara, isso falta muito nas redes sociais. Falta muito, 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 muito. Tem muita falta de educação nas redes sociais. Vamos supor que eu coloco alguma coisa que a maioria não concorde, algo polêmico. As pessoas não vêm mais perguntando, elas vêm te xingando. Elas vêm te xingando mesmo nas redes sociais. Principalmente em época de eleição, né? Vamos puxar agora um pouquinho para a política de novo. Quantas reportagens a gente vê de gente que desfez amigos por briga de político, brigando por político? Isso é, no mínimo, ridículo, né? Mas acontece. E acontece muito. Senso de humor. Nós somos brasileiros. E o brasileiro quer meme? O brasileiro quer meme. Como é que eu vou usar um meme a meu favor nas redes sociais? Como é que eu vou pegar essa piadinha e trazer para mim? Que meme engaja muito nas redes sociais, né? Só que ele tem um detalhe. Mas eu vou falar sobre eu vou falar sobre algum transtorno psicológico, fazer uma piada com isso. Como é que eu vou fazer essa piada? Bom, a ideia do meme para ele funcionar é o seguinte, tá? Você vai pegar algum meme que existe, algum conceito de meme e vai trazer para uma discussão saudável, fazer com que as pessoas queiram comentar sobre aquilo, que elas queiram concordar, é bem assim que acontece mesmo. Esses dias eu peguei e refiz para minhas redes sociais. Uma foto do Freud, aí dava assim, né? Tem gente que dá vontade de pegar pela mão e falar, vamos ali? Aonde? Fazer uma terapia. Foi uma brincadeirinha e tal, e tal, e tal. E daí a galera começou a engajar, começou a conversar, começou a comentar. Sobre a hipnose. A hipnose, eu fiz uma pesquisa aqui na minha região esses dias, e assim, ó, os números que eu estou tendo até agora, mais de 95% do público não sabe que existe a hipnose clínica. Não sabe que existe a hipnoterapia. Então, tem um público muito grande para alcançar ali. Então, tem aquele memezinho assim, a cara de espanto, a minha cara quando eu descubro que a hipnose funciona. E a galera vai comentando, vai engajando, enfim, é algo que vai trazendo para a galera, mas funciona de verdade? Hipnose funciona mesmo? Mas é verdade isso? Quando eu comecei a postar nas minhas redes sociais sobre hipnose, veio uma galera perguntar, eu sempre quis saber sobre isso, mas isso funciona de verdade? Isso funciona mesmo? A galera vem comentar, vem perguntar, duvidam, querem acreditar, mas aí tem aquela questão religiosa, que às vezes tem aquele preconceito com a hipnose. Não, eu sou religioso, eu prefiro não acreditar nisso. Inclusive, muita gente me fala isso, tá? Fala assim, cara, larga disso, isso não é legal, isso é coisa do demônio, não faz isso. Veio bastante gente mesmo. Então, qual que é a ideia? É pegar essas crenças, pegar essas dúvidas que as pessoas têm e transformar isso numa piada que traga para uma discussão saudável. Essa ideia de usar o bom humor nas redes sociais. Funciona muito bem, funciona muito bem. O brasileiro adora meme, exporta meme para o mundo, né? Se não tiver meme, não é brasileiro. Nós, como eu disse antes, a gente sabe muito bem como pegar a nossa desgraça e transformar em piada.
Interesse pelas pessoas. Olha só, quando eu vou demonstrar interesse pessoalmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar para as pessoas e dizer, vamos dizer que alguém está conversando comigo, eu vou me inclinar para ela, eu vou me posicionar de frente para ela, eu vou ouvir ela. Nas redes sociais, eu vou mostrar interesse pelas pessoas quando eu reagir a elas. Por exemplo, eu estou acompanhando ali, eu estou acompanhando o Aurélio postou alguma coisinha, eu vou lá, comento, eu curto, aí daqui a pouco ele vai lá e faz um comentário numa postagem, na minha postagem, e eu vou responder ele. Sempre, 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 sempre respondam todo mundo que comentar nas redes sociais de vocês, tá? A pessoa vai se sentir importante, muito importante, e ela vai engajar cada vez mais com vocês. Essa questão da personalidade atraente, fizeram uma vez um estudo nos Estados Unidos, lá no departamento de trânsito, lá a galera leva multa e depois é julgada para ver quanto que vai ser o valor da multa, né? Então fizeram o seguinte estudo, eles pediam para os funcionários avaliarem as pessoas para ver quem que era mais simpático ou não. As pessoas mais simpáticas levavam multas menores ou menos multas, ou eram absolvidas das multas. As pessoas mais simpáticas levavam menos multas. E as pessoas com cara mais fechada levavam mais multas. Então, aí é aquele negócio, né? Temos que ser simpáticos, temos que ser atraentes. Então, assim, mostrar interesse, realmente mostrar interesse. Numa discussão pessoal, como é que a gente começa a ganhar a discussão pessoal? Vamos supor, tá eu e o Herberto conversando. Aí nós estamos olhando para uma obra de arte, eu falo que é ruim e ele fala que é boa. Eu falo que é ruim e ele fala que é boa. E a gente vai ficar discutindo. Não, Herberto, eu acho que é ruim por causa disso. Ele vai dizer, André, essa obra de arte é boa por causa disso. Olha, esse artista eu não gosto. Não, eu gosto. Nós não vamos convencer. Como é que eu vou fazer para começar a convencer o Herberto? Herberto, legal. Cara, me explica, da tua opinião, por que tu gosta? Qual que é? Eu particularmente não gosto, mas me conta, cara, me passa o teu ponto de vista. E aí o Herberto vai pensar, legal, vamos começar a falar. E a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai se desarmar. Porque primeiro, quando a gente estava assim, não, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul. A gente vai estar cada um puxando para o seu lado. E nós estamos armados, cada um com suas pedras ali, pronto para briga. Quando eu me desarmo, eu penso isso, eu planejo isso. Herberto, então por que tu gosta do azul, cara? Me conta um pouquinho mais. O que te levou a gostar do azul? Então, Andrei, ele já vai se desarmar e ele vai estar pronto para me ouvir na sequência. Porque eu dei ouvidos para ele. Eu ouvi ele. Na sequência, ele vai estar aberto para o que eu vou falar. Nas redes sociais, isso acontece muito, tá? Eu briguei, discuti alguma vez por política nas redes sociais, tentando mudar a cabeça das pessoas. Tentando mudar. E eu não conseguia. Então, assim, até ali, política, eu não discuto mais, eu nem dou a minha opinião, eu nem pergunto mais às pessoas o porquê. Pessoalmente, eu faço isso ainda, tá? Mas em outros temas, a gente conversa, a gente discute. Política não vale a pena. Mas qualquer outro tema, por exemplo, tem algumas pessoas que são bem próximas a mim, que são aquele tipo de religioso fanático. Tem alguns religiosos um pouquinho mais tranquilos e tem aqueles que são bem fanáticos. E eu converso muito sobre religião com essas pessoas mais próximas. E assim, eu tento convencer do meu ponto de vista e elas tentam convencer do delas. Então, às vezes a gente entra numa discussão dessa nas redes sociais. Eu sempre uso essa técnica de querer, me conta um pouquinho mais. Por que você gosta disso? O que acontece? O que te convenceu disso? E ali você começa a ganhar uma discussão, você começa a ganhar uma conversa nesse ponto, quando você simplesmente pergunta o ponto de vista do outro. Isso é fantástico. Então, vamos lá. Mais algumas coisinhas da personalidade atraente. Vamos lá. O controle emocional, né? Controle emocional. Não querer sair brigando com as pessoas, querer sair impondo o teu ponto de vista. Nós não somos o dono da verdade. E a gente vê isso no mundo aqui da hipnoterapia. Os gurus, as pessoas mais conhecidas, mais bem treinadas, a gente pode observar que é um padrão. Cara, é normal ver um falando mal do outro. É normal. Eu sou um professor, eu dou muitos cursos, e o Herberto também é o professor.
Daí eu falo mal dele, eu uso a mesma técnica e falo, esses professorzinhos por aí que ensinam isso, eu não sei o quê. Não, eu ensino uma técnica fantástica. E eu ensino a mesma coisa. Isso acontece muito. E isso é uma falta de controle emocional, né? É uma falta grande. Agora, por exemplo, assim, imagina o seguinte, você elogiando o outro professor. Como é que as pessoas vão te olhar? Ah, não, olha só, tal professor, gosto muito dessa técnica. Eu, particularmente, gosto de usar um pouquinho diferente, mas eu acho fantástico o jeito que o Herberto utiliza a técnica para ensinar as pessoas. É muito mais saudável, muito mais ético, na minha opinião, né? Enfim, e particularmente funciona melhor. Mas a galera gosta de uma tretinha também, não tem problema, também funciona. Mas eu prefiro não utilizar. Agora, olha só, falando um pouquinho, uma coisa um pouquinho mais prática. Nas redes sociais, como fazer postagem? Como criar postagem? A primeira coisa é criar um calendário de postagens. Por exemplo, eu, Andrei, legal, o que eu vou postar? O ideal seria postar 3 vezes por dia nas redes sociais. Só que a gente não tem tempo de fazer isso. A gente não tem. Então, eu vou postar todo dia, ou eu vou postar 3 vezes por semana. O que eu vou postar? Eu posto sobre minha terapia, aí eu vou lá na praia, tirei a camisa e postei aqui a minha barriga tanquinho. Postei a minha barriga tanquinho. Beleza. Aí deu um monte de curtida. Minha barriga não é tanquinho, dá pra ver, né? Mas enfim, vamos imaginar, fecha os olhos, imagine que eu tenho uma barriga tanquinho. Postei a foto sem camisa na praia da minha barriga tanquinho e deu um monte de curtida. Isso vai trazer algum engajamento, alguma autoridade para mim? Não vai. Não vai. Vai trazer curtida, mas não vai trazer autoridade para mim. Eu, como pai de 3 filhos, eu posso utilizar a imagem deles porque isso acaba trazendo uma autoridade, que eu sou um pai de família, eu tenho uma família bem estruturada. Não é bem assim, a gente grita o dia inteiro com as crianças, né? Mas, enfim, dá para utilizar a imagem deles. Eu particularmente evito. Mas hoje meu filho falou para mim assim, pai, caiu um dente ontem e um hoje, né? Pai, tira a foto dos meus buracos e posta para todo mundo ver. 6 anos já, né? Pedindo para postar para todo mundo ver. Aí eu até tirei, eu tenho que postar porque ele pediu. Isso vai dar muita curtida. Vai dar muita curtida. Isso pode ser uma estratégia, tá? Eu postar toda vez, uma vez por semana, eu postar algo meu, da minha família, informalidade. Isso deve ser mais utilizado nos stories, nas redes sociais, tá? Mas pode ser utilizado também no feed. Agora, eu tenho que postar conteúdo. Eu tenho que postar conteúdo, e bastante conteúdo. As pessoas têm que esperar algum tipo de conteúdo meu. Então, assim, ó, Andrei, eu fiz alguns testes. Eu fiz algumas artes um pouco mais carregadas para testar. Não vingou muito, não deu muito certo. Comecei a fazer uns vídeos. Eu não usava as redes sociais para falar de hipnose. Agora eu comecei a usar um pouquinho mais. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer alguns videozinhos. No vídeo, a gente coloca a headline, que é aquela frasezinha de efeito para a galera, para chamar a atenção do público. Por quê? O vídeo vai vir sempre sem som, normalmente sem som. O som vai estar desativado e ele começa a rodar automaticamente. Então, o que a gente faz para engajar com o público? A gente coloca a headline ou legenda para o público começar a ler de esse tema me interessa. A headline é aquela frase que vai em cima, né, que pode ser bem sensacionalista. Por exemplo, o vídeo que eu falei do aprendendo a dizer não. Aprenda a dizer não. Aí eu comecei falando, 3 técnicas para conseguir dizer não quando você precisa. Beleza, fui falando. Teve um engajamento legal. Se tivesse só o vídeo, sem nenhuma informação visual do que eu ia falar, o engajamento seria menor. Agora a galera, aprender a dizer não, eu quero saber como. Aí a galera vai lá, bota para rodar, o vídeo tem uns 5 minutinhos, 5 minutinhos dá para assistir. Acima disso a galera já não gosta muito. Vou postar um vídeo de 15 minutos nas minhas redes sociais. A galera não vai curtir muito. Provavelmente pouca gente vai assistir até o final. Até uns 5 minutinhos, 6 minutinhos vai, se o vídeo for legal, se o tema for bacana. Então, assim, o que eu recomendo? Quer falar sobre a hipnose ou qualquer outro tema? É sempre interessante fazer um videozinho. Andrei, mas eu não sei editar. Então, vocês sabiam que fala-se que o mundo vai acabar já desde a Grécia Antiga? Se dizia que o mundo ia acabar? Sempre, toda geração diz que o mundo vai acabar, né?
Só que, na verdade, o que acontece é que não é que o mundo vai acabar. O nosso mundo está acabando. A geração dos meus filhos vai viver um mundo diferente do meu. Eles nasceram no mundo que existiam redes sociais. Enquanto que eu aprendi a mexer no computador com 20 anos. Fazem 14 anos que eu aprendi a mexer no computador. Aprendi depois de adulto. Então, o que acontece? Se eu não me adaptar, o meu mundo morreu. Então, assim, André, eu não sei fazer uma edição de vídeo. Hoje tem muitas ferramentas para fazer no celular, tem cursos completos no YouTube para aprender a fazer e tal, tem cursos pagos, tem cursos gratuitos. Então, assim, ó, um conselho que eu dou para todo mundo é faça vídeos, pelo menos um por semana. E aprenda a fazer edições básicas, são bem fáceis de fazer. Andrei, eu não tenho grana para investir num trabalho de agência. Eu tenho agência e os meus vídeos eu faço edição à parte. E eu não sei fazer edição no computador. Faço edição no celular. Programinhas como o KineMaster, o InShot, edições bem básicas mesmo, bem tranquilas. É bem fácil, é bem tranquilo encontrar tutoriais no YouTube. Então, assim, ó, se eu não sei fazer isso e eu não sei mais como buscar essa informação, meu mundo começou a acabar. Meu mundo começou a acabar ali. Só que tem o Google, né, que sabe tudo. Então, eu não sei como editar um vídeo. Como editar um vídeo no celular. Vai vir os tutoriais completos, vai dizer quais são os programas. Tem programas Então, pagos. Andrei, mas eu Oi, gostaria de fazer uma falar. pergunta, uma dúvida. Você Manda falou ver. das redes sociais, né? Da interação nas redes sociais. Para quem está trabalhando com a hipnose, qual a rede social mais recomendada? Você acha assim que tem mais interação? Você consegue ter mais no Instagram mesmo ou no Facebook? Porque eu vejo Legal. as pessoas nos dois. Tem um que é melhor do que o outro, você acha? Pelo menos para nossa área de hipnólogos, hipnoterapeuta, psicólogos. Certo. Vamos lá, então. Olha só. Não existe o certo e errado na comunicação. Não existe o certo e errado. Existem alguns padrões. Por exemplo, o público que está nas redes sociais. Vamos falar de Facebook e Instagram, que são as redes sociais mais acessadas hoje pelos brasileiros. Se falar em mídia social, daí entra o YouTube também, tá? O YouTube é o mais acessado. Logo depois vem o Facebook, falando em mídia social, engloba tudo. E bem depois vem o Instagram, tá? O Instagram hoje, ele é o queridinho dos brasileiros, mas ele ainda está muito atrás do Facebook. Agora depende muito qual o público que você quer atingir. Por exemplo, no Facebook, o maior público hoje, pessoas acima de 40 anos, que aprenderam a mexer na internet, aprenderam a mexer no computador depois de adulto, ou em casos, eu não tenho 40 anos, mas foi o meu caso, eu aprendi a mexer nas redes sociais, a ligar um computador adulto. Essas pessoas tendem a gostar mais do Facebook e tendem a estar mais no Facebook. É o meu caso. Eu não gosto do Instagram. Eu não gosto. Normalmente, pessoas acima de 40 anos estão mais no Facebook. E tem um detalhe: elas estão estabilizadas financeiramente. Mesmo que elas estejam na merda, com grana, elas estão estabilizadas. Provavelmente, elas não vão mais sair desse patamar. Se elas têm muito dinheiro ou pouco dinheiro, elas estão estabilizadas. É claro que existem ali os pontos fora da curva que vão mudar de posição. Agora é o seguinte: no Instagram, tá principalmente o público de 20 a 40 anos com um poder aquisitivo mais elevado. Esse público está mais no Instagram. E a galera de 20 a 40 anos com poder aquisitivo mais baixo está tanto no Facebook quanto no Instagram. Então depende muito qual é o público que você quer atingir, qual é o teu nicho, qual é o teu segmento. Eu quero trabalhar com pessoas de mais idade. Então, o ideal é estar mais no Facebook, tá? É claro que a gente precisa de mais algumas informações para dizer com certeza, mas já vou dizer assim, olha, se o teu público é esse, vai para o Facebook. As minhas postagens pessoais engajam muito mais no Facebook do que no Instagram. Eu utilizo o Instagram, mas não gosto, mas engajo muito mais no Facebook. Então, assim, Eu não achei. tem certo e errado. Uhum. Depende do que quer atingir, né? Eu achei interessante também que você falou que quem não tem condições, não tem recursos, pode ir consultar no Google, tem vários aplicativos para fazer vídeos e tudo, até gratuitos, né? E a gente consegue Uhum. ali. E também tem as pessoas que começam a trabalhar, começam a ter um pouco de recurso, e como isso toma tempo, pode contratar uma empresa para fazer esse serviço.
quando você quer contratar uma empresa para fazer esse serviço, você consegue, tipo, pagar um pacote para que a pessoa não se preocupe se tem que botar 2 vezes, 3 vezes, tem que fazer ou como tem que fazer o anúncio, ou mesmo você pagando, você tem que estar ali monitorando. Como é que é esse relacionamento de, vamos supor, eu terapeuta, quando eu contrato um serviço, o que eu tenho que fazer, ou tem 2 tipos de padrão? Não, olha, você pode pagar um valor menor e aí a empresa só faz isso. Ou você paga um valor cheio e a empresa faz tudo. Como é que funciona isso? Que eu tenho dúvida com relação a isso. Certo. Uma frase que todo mundo deve levar, tá, para em qualquer empresa que estiver trabalhando ou somente para sua vida pessoal, né? O marketing é muito importante para ser deixado apenas com o pessoal do marketing, tá? Vamos dizer o seguinte, eu começo a fazer as redes sociais da Lilia. A gente vai criar uma estratégia, a gente vai criar um calendário de postagens, a gente vai postar, a gente vai dizer assim, ó, Lilia, a gente vai postar em tal dia, e a gente vai falar sobre, ó, na segunda-feira é um tema, na quinta-feira a gente fala sobre outro tema, e no sábado a gente vai fazer uma postagem falando sobre tal tema. Alguma coisa mais leve, humor, assim, assado. Beleza. Só que o que acontece? As mesmas artes que a gente manda pro feed, a gente também adapta ela para os stories. Porém, a arte que vai engajar no feed não vai ter um engajamento bom nos stories, porque é uma rede social à parte dentro das redes sociais. Então, o que acontece? Nos stories se conta uma história. E a tua história? As pessoas querem te ver. Um exemplo fantástico. Agora teve um monte de live de músicos e tal nas redes sociais, né? Então, olha só, vou dar 2 exemplos. DJ Alok. O cara investiu numa estrutura fodástica no apartamento dele. Gastou uma fortuna para adaptar, levar os equipamentos, Natal e tal, para o apartamento dele. Enquanto que a Ivete Sangalo fez o show de pijama, enquanto o marido dela fazia ali os quitutes na cozinha. Ela fez o show na cozinha. É claro que a cozinha dela é maior que a minha casa, mas enfim, ela fez o show dela, a live dela na cozinha, de pijama, e o marido dela cozinhando e as crianças dela correndo, brincando. A dela engajou muito mais. Ela tem esse perfil de simplicidade. Então as pessoas querem saber o seguinte: o que a Lilia faz? Como é que é a vida da Lilia? Ah, vai ser aniversário da filha da Lilia. As pessoas querem ver você com ela, tirando uma foto no bolo, como vocês passaram esse dia, como é que é o teu dia a dia indo para o trabalho. Comentou antes ali que alagou uma rua e você ficou no trabalho. Isso é coisa que engaja os stories. Você mostrar os bastidores. Stories é bastidores. Então, assim, ó, é sempre um trabalho em equipe. Muita gente acaba deixando só para a agência fazer as postagens. Só que, assim, ó, o que acontece? Dá uma alavancada e daqui a pouco começa a cair. Então, assim, ó, é muito importante. Eu não vou estar aí, eu como agência eu não vou estar aí vendo os bastidores. E nos stories são bastidores. Não precisa ter um padrão. Não. Oi? É interessante, realmente isso aí é algo muito interessante e eu gostaria até de perguntar mais, mas eu estou vendo o tempo avançar. E aí nós temos uma pergunta da Marcinha no chat e eu também gostaria de saber se algum gestor quer fazer alguma pergunta. Ela pergunta aqui, como funciona para a empresa saber abordar o conteúdo ou criar o conteúdo? Tem que ter acerto durante a contratação? Ou, quer dizer, você entendeu? Tem que ter um acerto durante a contratação ou a pessoa já contrata e começa já o trabalho? Certo. Na verdade, assim, o que acontece? O ideal é que tenha uma pesquisa. Então, assim, eu como agência, eu sempre falo para as pessoas, o ideal é fazer um planejamento estratégico. Onde a gente vai criar uma persona, que é o personagem para quem você vai falar. Também tem o personagem, que é você. Como você vai se relacionar. Isso é mais importante numa empresa onde várias pessoas vão responder. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Netflix. Em qualquer lugar do mundo, a Netflix responde às redes sociais como se fosse uma mulher respondendo. A mesma mulher que está respondendo no Brasil vai responder na Rússia. É um padrão. Ele segue um padrão. Esse é o personagem que está lá dentro. A Netflix é uma mulher.
Eles transformam a empresa numa pessoa. Aqui nós já somos uma pessoa. Então, o que acontece? A gente tem que criar o personagem, que é o público que vai comprar os nossos serviços. E como é que é esse público? O que essa pessoa tem? Então, assim, a agência vai fazer o seguinte, ela vai criar esse personagem da seguinte forma. É uma mulher, tem 35 anos, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela tem problemas assim, assim, assado. A gente vai criar um personagem e a gente vai começar a falar com ele. Nas postagens, a gente vai falar com ele. É claro, vai ter algumas postagens especiais e tal. Aí, assim, em alguns casos, o cliente sabe muito bem já qual é o perfil do cliente dele. E beleza, a gente não precisa criar isso. Ele fala assim, eu não tenho verba para contratar um planejamento estratégico. Beleza, então a gente se vira com o que tem. Faça o melhor que você puder, enquanto você não tem condição de fazer ainda melhor. Aí, o que a gente faz? A gente vai pegar o conhecimento dessa pessoa, da empresa, e transformar aquilo na estratégia. Mas, assim, leva alguns dias para começar. O que a gente faz, tá? Aqui na Vacavão a gente faz assim, leva em torno de 10 a 15 dias para começar a postar. Em alguns casos demora um pouquinho mais para acertar bem o caminho. Mas aí assim, a gente vai entrevistar a pessoa e dali tira as informações para fazer o trabalho. A gente utiliza a seguinte técnica aqui, tá? Por exemplo, eu tenho empresas de vários segmentos diferentes. E o que a gente vai fazer? Eu tenho que fingir que eu sou um especialista daquele segmento quando eu vou escrever, quando eu vou criar alguma coisa. Se eu vou fazer, eu, Andrei, sou redator e eu vou criar texto. Beleza. Eu vou fazer um trabalho para um salão de beleza, que vai falar com o público feminino. Eu vou ter que fingir que eu sou uma mulher naquela hora para escrever bem. Como as mulheres se comunicam? Eu, Andrei, agora eu vou fazer para uma barbearia. Outro segmento. Eu vou ter que voltar a ser homem agora para falar com o público homem, com o público masculino. Tem que incorporar o personagem para você poder expressar, né? Realmente é muito interessante. Eu gostaria de só fazer uma pergunta. Algum gestor, alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Alberto, o Heberto quer abrir o microfone, Heberto? Que ele botou uma pergunta no chat, pode fazer? Conseguiu ligar? Sim. Agora consegui. Então, quando você paga alguém para gerar conteúdo para você, você não corre o risco de se despersonalizar, porque talvez se você fosse gerar o conteúdo, seria diferente. Alguma publicação talvez você não faria, ou faria outra coisa. Mas tem muitas empresas que geram conteúdo, mas eu fico achando assim que é uma dissociação, porque é você, mas não é você, né? Como é que você vê isso? Então, qual que é o ideal, tá? O que a gente procura fazer aqui? Existem vários, por exemplo assim, existem empresas que vendem pacotes de postagens para redes sociais. A gente não gosta muito disso, tá? Porque assim, a ideia é o seguinte, o Roberto contratou a Vacavô e ele fala assim, André, eu preciso de uma postagem pro Dia da Independência do Brasil. Eu preciso de uma postagem pro Dia do Sorriso. Eu preciso de uma postagem pro dia daquilo. A gente vai lá e faz. Qual que é a ideia? A ideia é se antecipar. A gente vai, opa, legal, o Herberto é assim, o Herberto é assim, a gente vai responder um questionário, o Herberto é assim, assim, assado, ele se comunica dessa forma, a gente vai avaliar alguns padrões que você tem, é assim que o Herberto se comunica. É isso que ele quer. Aí, é claro, eu vou sugerir, olha só, Herberto, eu sugiro isso aqui. Gostei. Não gostei, Andrei. Legal. Então, assim, a pessoa tem que se ver ali, tá? Quando você... daqui a pouco você fala, Andrei, não tô me vendo mais ali. Opa, então aí o erro é nosso. Aí, assim, é interessante que seja uma parceria e os dois estejam conversando a mesma língua. Eu tenho que saber como que o Herberto se comunica para criar conteúdo para ele. Então, se eu chegar e falar assim, olha, é assim, assim, assado e é assim que funciona. Tá errado. Porque quem conhece o teu trabalho, quem conhece o teu cliente é você. Então, não dá para dizer, o marketing disso tem que ser assim. Não. Herberto, o que funciona para ti? Eu faço assim, assim, assado. O que dá certo e dá errado? Isso aqui dá errado. Não sei. Aí a gente vai avaliar. Mas assim, você tem que se identificar ali.
você tem que se ver. Então, tem que ser uma conversa constante. Tem sempre uma aprovação, tem que ter uma aprovação, né? É aquilo que eu acho que foi a Marcinha comentou no chat, está sempre tendo uma conversa para equilibrar isso aí e fazer a postagem correta, né? É mais ou menos isso, né? A ideia é o seguinte, por exemplo, algumas empresas perguntam, mas eu já vi casos, tá? Olha, no marketing a gente tem algumas empresas bem ruins. Tem umas empresas muito melhores que a gente, não vou dizer que nós somos os melhores, tá? Mas assim, ó, tem bastante gente ruim, cara. Como em todo serviço, como vai ter hipnoterapeuta ruim pra caramba? Como vai ter aquele médico lá que estudou 20 anos e vai lá e vai deixar uma toalha dentro do paciente? Vai ter. Então, o que acontece? Já peguei bastante casos de empresas que falaram assim, mas eu contratei uma empresa e eu tinha que ficar cobrando para os caras fazer. Aí eu pagava e tinha que ficar cobrando, não vai ter nada essa semana, não vamos fazer nada. A gente se antecipa para que isso não aconteça. E a ideia é o seguinte, eu sempre falo para o cliente assim, olha só, a gente vai começar a fazer e você vai dizer, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. As primeiras semanas são experiências, são testes. A gente está namorando, a gente está se conhecendo. Só que depois que a gente já estiver casado, eu preciso que você continue dizendo, olha, eu não gostei desse batom, eu não gostei dessa roupa, isso não me deixa confortável. Se importem. Esse jeito de falar eu não gostei, isso me deixa um pouco desconfortável, tudo bem? É uma conversa, tá? Como tem no casal, depois a gente casa com o cliente casou com a agência, tem que continuar também. Tô gostando. Tá massa, top. Opa, legal, então a gente tá acertando. Opa, olha só, Andrei, eu acho que agora tá descaracterizando um pouquinho. Não é bem por aqui, eu acho que tá na hora de mudar. Vamos arriscar? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Essa é a Muito ideia. legal. Então, são sempre experiências, sempre testes. Muito legal, Andrei. Deu para explicar bem? Ficou ótimo. A aula está maravilhosa, né? Mas, assim, estamos chegando aos minutos finais, então eu vou precisar que o pai do Andrei, do Arthur e da Alice faça o seu merchan. Fale como te encontrar, como entrar em contato com você, com a Vaca Voa, e para que nós possamos finalizar essa maravilhosa explanação aqui de marketing pessoal nas redes sociais. Fique à vontade. Beleza, legal, bacana. Dá vontade de sair falando bastante tempo, tá? Porque assim, tem muita coisa para falar sobre marketing, tem muita coisa para falar mesmo. Mas enfim, vamos lá. Olha só. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Vaca Voa trabalha com gerenciamento de redes sociais, que hoje é o que mais tem gente fazendo, né? A gente faz isso. A gente gosta de ter uma pegada diferente. E assim, a gente tem a gente limita o número de clientes. A gente limita o número de clientes, principalmente de cada segmento. Por exemplo, eu faço um trabalho para um hipnoterapeuta e eu tenho um acordo com ele. Se um outro hipnoterapeuta me procurar, ele tem que me autorizar a fazer. Eu tenho que perguntar assim, cara, é teu concorrente? Hoje, com online, todo mundo acaba sendo concorrente. Mas se ele falar assim, olha, André, é meu concorrente direto, então eu recuso. Essa é uma política da agência, tá? Porque a ideia é ser vendedor. Eu não posso ser o melhor vendedor para alguém e ser o melhor vendedor para o concorrente dele. Não faz sentido, tá? Então, é uma questão de ética. A gente teve que dizer não para algumas empresas procuraram a gente. Dói muito, mas mantém uma qualidade no trabalho. Então, assim, a gente trabalha com redes sociais, a gente cria layout de site, a gente não faz mais programação, a gente trabalha só com a criação de layout, pensando na experiência, pensando em como que o cliente vai ficar dentro do seu site, como que ele vai caminhar por ali, pensando em manter ele mais tempo ali dentro. A gente trabalha com produção de conteúdo para blog, a criação de e-books, a parte de branding, que é a parte que a gente adora, criar nome, que a gente adora criar nome. O nome é muito importante, mesmo. A Vaca Voa surgiu de uma brincadeira. Nós tínhamos um nome, nós como agência, nós tínhamos um nome que era 3A. E o 3A era um nome ruim, bonito, mas ruim. E a gente percebeu isso trabalhando. E em casa de ferreiro, o espeto era de pau, mas não pode. Então a gente resolveu refazer. A gente criou o nome Vaca Voa, que foi muito assertivo, trouxe mais clientes só por causa do nome. Porque uma agência permite ser engraçada. Então, assim,
processo de name, criação de logotipo, criação de padrão para redes sociais, planejamento estratégico. As redes sociais é importante ter planejamento. Você pode se planejar sozinho, é muito melhor do que simplesmente jogando informação aleatória. Crie um planejamento próprio. Quando você tiver verba para contratar uma empresa, aí você pensa nisso, mas mesmo que você faça sozinho, tenha um planejamento teu. E é isso aí, é um pouquinho do que a gente faz, a gente adora trabalhar com comunicação. Eu comecei a estudar hipnose quando a gente abriu a agência, eu fui estudar vendas, tropecei na hipnose, adorei, porque nada mais uma arte nada mais é do que um tipo de hipnose, é uma forma de hipnotizar as pessoas, de encantar as pessoas, é comunicação, hipnose é comunicação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar o www.vacavoa.com.br, as nossas redes sociais, enfim, tem todas as informações ali. Se alguém quiser, a nossa apresentação é bem legal. Se quiser conhecer um pouquinho mais, é só mandar aqui que a gente está disposto a atender todo mundo, conversar com todo mundo. E mesmo que alguém que a gente não possa atender por já ter alguma empresa naquele segmento, alguma coisa assim, a gente dá toda a ajuda possível, tudo que a gente puder, né? E é isso. Certo. Agradeço a Bem, presença da galera, agradeço por poder estar aqui hoje falando um pouquinho, ensinando um pouquinho para uma galera fantástica da hipnose, ensinando um pouquinho mais, né? Como disse o Ed, aquela frase fantástica, né? Nem só de hipnose vive a hipnose. Então, acho legal a gente discutir outros assuntos para esses hipnoterapeutas fantásticos que estão aqui. é verdade. Ficou ótimo, muito, muito esclarecedor, muito, gostei muito, eu acredito que todos tenham gostado, né? E lembrando a todos do nosso WhatsApp. Então, vamos entrar lá, se não entraram, para receber o comunicado de todas as nossas resenhas que teremos por aí. Agradecemos ao Andrei e a todos os presentes e a você que está no podcast e você no YouTube. Já deu seu like aí? Dê o seu like, colabore com o canal para que cresça cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha Prática da Mente. Até lá!